Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. Está em Mateus, capítulo 6. A leitura é essencial a partir do versículo 24 até o 34. Vou pedir para você depois estar lendo todo esse texto. Mas eu vou ler somente os versículos 24, 25, 33 e 34. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Portanto, vou lá para o 33 agora. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Eu vou falar então sobre por que te preocupas. Se há um Deus tão grande, por que te preocupas? Quero deixar claro que a mensagem de hoje, ela não tem nenhuma intenção de defender ou denegrir algum líder político ou alguma ideologia política. Mas, diante de tantas circunstâncias acontecendo essa semana, e o que Deus tem ministrado ao meu coração também, eu não posso me calar diante de tudo que tenho ouvido e visto, e tendo a palavra de Deus em mãos e ela poder nos alertar, então, sobre as circunstâncias da vida, né? Sobre o que o mundo está enfrentando com essa pandemia. Eu vi ontem no stories de uma irmã do ministério dizendo tudo que Deus faz é necessário. Então isso que Deus tem feito diante da soberania dele, o que ele tem feito é necessário. Então, se o que ele tem feito é necessário, a gente precisa entender o motivo pelo qual Deus tem permitido que tudo isso aconteça. Confesso para vocês que tem sido dias maravilhosos, não porque eu estou sem fazer nada, pelo contrário, essa semana eu não consegui nem um dia assistir alguma série, algum filme, nada disso. Tem sido muito produtivo. Deu passar então um tempo a mais com a minha família, as coisas simples da vida, fazer uma refeição juntos, uma brincadeira, um piquenique no quintal com os sobrinhos. Isso é muito bom. Também tenho consumido menos, porque quando a gente está na rua, a gente gasta com combustível, a gente vai tomar um café em algum lugar com alguém, a gente acaba tendo que fazer alguma refeição na rua, e tudo isso tem preço, isso tudo a gente acaba gastando. Então tem feito bom com essa questão do consumismo. Também outra coisa boa é poder conversar com pessoas que há muito tempo eu não conversava, pessoas, amigos de velhos tempos, e com as questões da vida a gente acaba não conversando. Ou então a gente receber mensagens de pessoas que a gente nem esperava, perguntando se a gente está bem, como que tem passado durante esse tempo. Sabe, parece um resgate na simplicidade da vida, nas coisas simples e boas que a vida tem. Mas o principal de tudo é que com esse tempo de isolamento social, eu tenho buscado mais a Deus. Eu não sei você, mas eu muitas vezes
me pego não buscando a Deus numa qualidade de tempo necessária, o que agrada ao meu coração, o que eu acho que é necessário. Ou então, quando eu vejo, eu estou no piloto automático e fazendo minhas devocionais simplesmente por fazer, e não por adoração, não por devoção a Deus, não por entender a necessidade que isso tem na minha vida. Eu creio que esse é o tempo de ficarmos em casa, por conta desse resguardo para a nossa vida e para a vida daqueles que amamos. A terra está respirando diante desse baixo consumismo que temos feito, dessa aquietação que tem acontecido. Eu creio que a gente precisamos mais buscar esse resgate com a simplicidade da vida, buscar esse contato com a família, com os amigos, buscar a direção de Deus para nossas vidas. Então, é um tempo de confiança. Esse texto que nós lemos, Jesus está dizendo: por que você está preocupado? Por que te preocupas? Se as flores do campo, as flores têm as vestes mais lindas, se os animais não faltam alimento algum, por que te preocupas? Se Deus sabe o que nós precisamos. E nós não precisamos de coisas extras, nós precisamos do essencial. Então, por que te preocupas? Confie em Deus. Esse tempo, com esse texto, a gente entende que precisamos confiar em Deus. A vida, ela está acima da economia. A vida, ela está acima do dinheiro. Afinal, ali no versículo 24, Jesus fala: a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, Criador dos céus e da terra, ou a gente serve ao dinheiro, a gente serve a Mamon. Mas também é um tempo de desprendimento, em que nós precisamos acreditar, confiar em Deus. Eu sei que muita coisa está incerta, a gente não sabe com relação ao nosso emprego, ao nosso salário, mas certamente você, por estar aí com o seu telefone, no seu notebook, ou mesmo com a internet, você deve ter um certo conforto, na verdade. O telefone, a internet hoje são muito importantes para a nossa vida, mas muita gente vive sem. Porém, a outra coisa que muitas pessoas vivem sem, e o que é essencial, é o alimento. E certamente você também tem na sua casa. A gente não sabe ainda quantos dias temos, mas ainda temos. E muitas pessoas, antes mesmo dessa pandemia, já viviam sem alimento. Muitos vivem pensando assim: será que amanhã eu vou ter o que comer? Muitas e muitas pessoas vivem assim. Tenho orado esses dias pelos milionários que existem nesta terra. Fiz uma pesquisa e, segundo uma fonte do ano passado, 2019, 26 pessoas detêm o dinheiro, a quantia do proporcional de 3,8 bilhões de pessoas, das mais pobres. É muito dinheiro concentrado em tão pouca gente. Algumas pessoas, alguns milionários têm doado a pontinha ali da sua fortuna nas pesquisas, né, por conta do coronavírus, ou comprando leitos de hospitais, para hospitais, enfim, ajudando de alguma forma. Que bom que isso tenha acontecido. E a gente precisa orar para que Deus toque no coração dessas pessoas, para que realmente haja o desprendimento. E, acima de tudo, que essas pessoas venham conhecer Jesus. Porém, nós também precisamos nos desprender. Eu sei que não temos tanto quanto essas pessoas, mas a maioria de nós, né? Talvez alguém que veja esse vídeo tenha esse dinheiro, mas a maioria de nós não temos. E então,
nós precisamos também praticar o desprendimento. Foi vergonhoso ver tanta gente pegando tudo que podia dos mercados, enquanto eu recebi a ligação de uma mãe com 3 filhos com deficiência, preocupada, dizendo: Dani, o meu benefício, porque ela sustenta as crianças com esse benefício, que é um salário mínimo, só cai na semana que vem. E eu não sei se semana que vem ainda vai ter comida nas gôndolas do mercado. Porque o egoísmo do ser humano não foi capaz de pensar no próximo. Quantos de nós temos vivido dessa forma, sem pensar no próximo? Nós que professamos a nossa fé, às vezes deixamos de pensar no próximo. Então, é tempo de desprendimento, de podermos compartilhar. Por mais que a gente não saiba o que será o amanhã, mas o texto nos diz: deixe para amanhã a preocupação de amanhã. Eu vou fazer hoje maravilhas. Confie nesse Deus da provisão, Deus que fez maná cair do céu todos os dias para o povo de Israel enquanto estava no deserto. E com isso a gente vai testemunhar que esse Deus que é poderoso, esse Deus que nos ama de forma tão maravilhosa, Ele tem cuidado de nós e não vai deixar com que nada falte. O que é essencial, o que é importante, nada falte. Por isso busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Confie mais, ame mais, compartilhe mais. E daí você não terá por que se preocupar. Deus abençoe.